Paz do Senhor, amados! Hoje nós vamos mergulhar juntos numa das histórias mais impressionantes e, por que não dizer, mais humanas de toda a Escritura. A história de Sansão. Um homem que nasceu com uma força que vinha diretamente de Deus, mas que caminhou pela vida guiado por desejos perigosamente terrenos. A vida dele, que a gente encontra lá no livro de Juízes, é um verdadeiro enigma sobre poder, paixão e propósito. E essa pergunta, meus irmãos, é o coração da tragédia de Sansão. É uma questão que ecoa até os dias de hoje. Como pode alguém chamado por Deus para uma grande obra ser ao mesmo tempo tão forte e tão fraco? É exatamente essa tensão, esse conflito dentro da alma dele que nós vamos analisar hoje. Então vamos lá, onde tudo começa. Não é num campo de batalha, não. A história de Sansão começa com uma decisão do coração. Uma escolha que vai colocar esse homem de Deus em rota de colisão, não só com sua família e seu povo, mas com o próprio chamado que ele tinha. E aqui o conflito fica claro como a luz do dia. De um lado você tem a voz da sabedoria, da tradição, dos pais dele dizendo: "Meu filho, case-se com alguém do nosso povo, preserve nossa herança." Do outro, o impulso de Sansão, olhando para uma mulher do povo inimigo. E a resposta dele: "É ela que eu quero." Isso, amados, não é só teimosia, não. É o primeiro passo de uma jornada perigosa, longe dos conselhos e da proteção. E veja que coisa tremenda. Mesmo indo atrás desse desejo proibido, Deus dá a ele um sinal do seu poder. No caminho, um leão ataca. E a palavra diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão de tal maneira que ele rasgou o animal como se fosse um pedaço de papel. Isso não é só um milagre, é um lembrete. Sansão, olha a força que eu te dei, olha o teu chamado. Era também um aviso da violência que estava por vir. Avançando um pouco, a gente chega na festa de casamento. E é aqui que a autoconfiança de Sansão, que já beirava a arrogância, o leva a fazer um jogo perigoso. Ele lança um desafio, um enigma para os convidados filisteus. Basicamente, ele transforma a celebração num palco para exibir a própria astúcia com uma aposta bem alta. E esse é o famoso enigma. Uma frase poética, cheia de mistério, que só ele entendia, porque era baseada no segredo do leão que ele matou. E a aposta? 30 mudas de roupas de festa. Para Sansão aquilo era mais do que um jogo, era uma forma de mostrar que ele era superior, de humilhar seus inimigos ali, na casa deles. Só que o orgulho, como a gente sabe, precede a queda. O jogo vira e vira de um jeito feio. Quando os filisteus veem que não conseguem resolver o enigma, a brincadeira acaba e a ameaça começa. É nesse momento que a gente descobre a verdadeira fraqueza de Sansão. E ela não estava nos músculos, mas sim no coração. A derrota dele acontece em 3 atos. Primeiro, a ameaça covarde dos filisteus contra a noiva dele. Depois, a pressão emocional dela, chorando, insistindo por 7 dias sem parar. E por fim, ele cede, ele entrega o segredo. Pensem na ironia. O homem que exército nenhum conseguia deter foi vencido pela manipulação e pelas lágrimas. E a reação de Sansão ao descobrir a traição é avassaladora. É fúria pura. A humilhação que ele sentiu explode numa violência terrível. E mais uma vez, o Espírito do Senhor vem sobre ele. Mas dessa vez, para um ato de vingança. 30. Guardem esse número. Depois de ser enganado, Sansão vai até uma cidade filisteia chamada Asquelon, mata 30 homens e pega as roupas deles para pagar a aposta que perdeu. Isso não foi um ato de violência aleatório, foi uma retaliação calculada, uma mensagem sangrenta e muito clara. E quando a poeira baixa, a situação só piora. Sansão, enfurecido, vai embora. E o pai da moça, numa tentativa de resolver a situação, dá a filha em casamento para o amigo de Sansão, o que tinha sido o padrinho. Esse foi o insulto final, a gota d'água. O que era um conflito pessoal, agora se torna o início de uma guerra. Então, o que a gente aprende com essa espiral de desejo, traição e vingança? A história de Sansão é muito mais do que uma lenda antiga. É um espelho que reflete o paradoxo que existe dentro de cada um de nós. Por que será que essa história de 3.000 anos ainda fala tanto conosco? É porque ela toca em feridas que a gente conhece bem. A luta entre o nosso propósito em Deus e as paixões da nossa carne. As consequências devastadoras do orgulho, a dor profunda da traição e, principalmente,
Sansão nos força a olhar para aquela linha fininha que separa o herói do monstro e a reconhecer que, muitas vezes, os dois moram no mesmo coração. E tudo isso nos deixa com uma pergunta poderosa. A jornada de Sansão parece mostrar que Deus pode cumprir seu propósito não apesar das nossas falhas, mas muitas vezes através delas. Ele usa vasos quebrados. Mas a questão que essa história nos deixa para meditar é: a que custo? A que preço? Que essa reflexão fique em nossos corações.